eu tô feliz, senão ninguém escreve. As aulas vão ficar lá, deixa eu assim. Eu falei do grupo do Telegram, né? Eu vou passar depois do número ali e tal. Se você quiser participar, participa, vai ficar lá também. Então vamos lá. Posso? Assim, na verdade, eu não peço muito bom. Gravar? Deixa, nada disso. É porque é trabalho, sabe? Aí. Caralho, não aconteceu nada, né? Beleza. De novo. Na última aula, eu saí daqui, a gente já estava conversando sobre temperatura. É o assunto que a gente vai iniciar. O que é a temperatura mesmo? Opa! Desconecta da parede! Bora! O que é a temperatura? O grau de agitação das baterias. Isso. Só de você lembrar que temperatura está associada com agitação, já está num excelente caminho. Essa vamos seguida. Só no lado. Consegui ver ali. Vou fazer uma indicação para a hora. Você guarda para a gente ver isso aqui. Beleza. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Cara, isso já é uma questão de prova, viu? A galera que estava comigo e continua dormindo no ponto, já sabe quando eu falo isso, isso vai voltar para você. Só de você saber isso já é uma questão de prova. Das 10, uma é isso. Então, você já tirou 0,8 no futuro. Depende de você agora. Continuando. Se eu sei que temperatura é o grau de agitação das partículas, eu vou só contextualizar mais um pouquinho para a gente associar isso aí. Vamos considerar que eu tenho uma água no estado sólido, popular gelo. Quando eu tenho uma água no estado sólido e eu deixo ela no ambiente, o que vai acontecer com ela? Ela vai virar um líquido, correto? Com isso, depois ela vai para qual estado físico? O certo é vapor, depois vira gás, viu? Água, sólido, líquido, vapor e depois gás. Gás é o estado crítico da matéria. O que é assim o estado crítico? Porque as partículas estão muito longe uma da outra, vibrando, e para você conseguir juntar elas para virar líquido de novo, você tem que aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Aí o que acontece? A gente chama de gás, a gente não consegue fazer ela voltar de vapor, né, distante da outra para líquido só diminuindo a temperatura, a gente não consegue. Eu só quero conceitar para ficar corretinho. O professor vai pedir gasoso, está certo também. Só que o processo tem um caminho bonitinho. Primeiro é vapor, depois é gás. Algumas substâncias, elas não vão para o estado de vapor, elas já pulam direto para o gás. Ou do sólido direto para gás, ou do líquido direto para gás. Nós estamos aproveitando da água para conceituar aqui. No caso, como é que seria explicado para a água virar gelo? O quê? Como é que seria explicado para a água virar gelo? Ah, entendi. Nesse caso aqui, você vai. Vou no conceito das partículas, você vai entender. Se liga. Eu tenho os três estados físicos, correto? Sólido, líquido e vapor. Depois vira gás. Aqui elas estão juntinhas ainda. Aí o estado gasoso, elas estão mais longe as partículas. Pergunta básica. Onde as partículas ou moléculas de água estão mais juntinhas? Em qual estado físico? Qual? Sólido. Elas estão mais juntinhas. Correto? Elas estão mais juntas da outra. No estado sólido estão mais próximas. O que é a temperatura mesmo? A agitação das partículas. Mesmo elas estando juntas, elas estão em energia mínima de vibração.
Um átomo não fica 100% parado não, viu? Ele fica agitando uma certa quantidade. Então quando a gente conceitua isso, vou colocar um valor aqui, ó, menos 2 graus Celsius. Quando vai para líquido, o que acontece? Vou considerar que a gente colocou fogo para aquecer. Temperatura é o grau de agitação, correto? Elas estão no estado sólido. Quando você começa a fornecer energia térmica, elas começam a vibrar mais. Porque elas estão recebendo mais energia, elas estão vibrando mais. Por consequência, elas começam a vibrar mais, elas começam a tomar uma da outra distância. Elas começam a ficar uma mais distante da outra, mas continuam vibrando mais. Aí vai para qual estado físico? Líquido. Vou supor um valor, 25 graus Celsius. Aqui elas estão no estado líquido, com a distância maior uma da outra. Beleza? Aí o que vai acontecer? Quando você continua aquecendo a água, um ATM, nível do mar, a 100 graus Celsius ela começa a ir de líquido para vapor. Então é onde as partículas ficam mais longe uma da outra. Com muito mais vibração, uma mais longe da outra. Sei lá, vou colocar 102 graus Celsius então. Beleza? Então o que aconteceu? Todo esse processo, a gente analisando agora, olhando pela temperatura, a gente viu que o estado físico está associado também com a distância e a agitação das partículas. Porque quanto mais agitado elas estiver, é mais difícil elas ficarem juntinhas. Elas vão estar mais agitadas, elas vão tomando distância uma da outra, porque elas aumentam a vibração delas. Pegou aí a ideia? Entendeu? Então, temperatura está associada a isso. A pergunta que você me fez, eu respondo aqui agora. Se liga, no estado líquido, elas estão vibrando uma certa distância uma da outra. Quando eu resfrio, pego a água e coloco no freezer lá da geladeira. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo quem? Temperatura de agitação. Correto. Eu estou diminuindo a temperatura do ambiente. Da água, na verdade. Porque lá na geladeira vai já estar na temperatura X. Então, quando eu coloco a água lá dentro, conecta aqui. Esquece o 1. Quando você coloca a água lá no congelador, as partículas estão agitadas, correto? Aí o que acontece? Elas começam a vibrar menos, porque elas estão diminuindo a temperatura, e se elas vibram menos, elas começam a ficar o quê? Mais juntinho uma com a outra. Então elas vão de líquido para sólido. Sólido, na mesma substância, é onde elas estão mais juntinhas, as partículas. Então por isso que temperatura é a agitação das moléculas. Professor, mas tem materiais que mesmo aquecendo, ele não muda de sólido para líquido facilmente. Sim, porque são propriedades químicas diferentes. Exemplo básico, ferro. Você põe a panela lá na sua casa, lá no fogão, a panela não derrete. Porque a potência do fogão não é suficiente. Tem que fornecer uma energia térmica muito maior. Ele não consegue, ainda bem, né? Furar as panelas tudo. Mas ele consegue fazer algumas substâncias mudar de estado físico. Um exemplo básico é a água. Certo? Porque está associado com a agitação. Ali na panela, tem agitação na panela sim. Ela tem que agitar para a chapa metálica ficar quente, né, agitada e transferir para o alimento. Só que ela vibra tanto, e também a estrutura, a ligação metálica é tão forte, que ela não consegue quebrar para distanciar e começar a ver o que vai fazer. Na verdade, fazer fusão, né? Não consegue, porque a temperatura não é suficiente para romper aquela ligação. Então, de novo, temperatura é o grau da agitação, e aqui ficou mais claro ainda, que quando eu chego em um determinado momento, as moléculas de água começam a se desprender, né, uma das outras, e virar estado de vapor. E o gás que o senhor falou, elas já estão longe uma da outra. Se você continuar aquecendo, elas vão vibrar mais ainda, concorda? E elas vão ficar mais longe uma da outra. E quando a distância é muito longa, para você juntar elas, para elas virar líquido e depois virar sólido, é muito mais difícil, estado gasoso. É muito mais difícil. Beleza? Então, temperatura é isso. Alguma pergunta? Não. Aqui na descrição material é assim, ó, temperatura. Aí tem dois parágrafos, né? Isso aí já é uma questão de prova, que é o que a gente está falando. Temperatura é um grau de agitação das partículas. Só de você ler esse parágrafo aí já está conceituado uma questão de prova. Seria um que eu falei no início.
Aí você tem uma perguntinha aí, número 1, tem um exercício resolvido, se eu não me engano, um exemplo, e embaixo tem exercício de fixação. Número 1, leia aí. O vácuo é concebido com ausência. Peraí, deixa eu provar aqui. Vai lá. O vácuo é concebido como a ausência total de matéria. Se assim for, é possível medir a temperatura do vácuo? Então vamos lá. Para quem não sabe o que é vácuo, existe essa teoria científica há muitos anos. Você nasceu no mundo digital, conhece só o vácuo digital, né? Fica lá 10 segundos sem te responder, já é vácuo. Me deixou no vácuo. Tudo bem. Vácuo é ausência de matéria numa certa região do espaço. Ah, professor, o espaço fora do nosso planeta? Sim, ali tem pouquíssimas matérias. Por isso que o astronauta tem que usar um equipamento para respirar. Até oxigênio lá tem, mas é muito pouco. Não é da quantidade suficiente que a gente precisa para respirar. Então o vácuo seria o quê? Eu tirar matérias existentes numa certa região, em algum lugar. Tem como eu fazer isso aqui, né? Qual que é a ideia da embalagem a vácuo? É tirar o que está em estado gasoso ou vapor daquele alimento e ficar só o alimento ali. Puxa, tanto quando você corta, ele faz o quê? Não sei se você reparou, parece que está puxando, mas na verdade está entrando ar lá dentro. Quando a embalagem está bonitinha, a vácuo, mas você corta, ele enche de ar. Porque antes não tinha espaço, tirou tudo. Certo? Lê de novo, por gentileza. Se assim for, é possível medir a temperatura do vácuo? E aí, você acha que tem como medir a temperatura no vácuo? E aí? O que é a temperatura mesmo? Isso, agitação de molécula, partícula. Lê a pergunta inteirinha para a gente de novo, Bruno. O vácuo é concebido como a ausência total de matéria. Se assim for, é possível medir a temperatura do vácuo? E aí? O vácuo você não tem matéria. Tem como se medir a temperatura do vácuo? Não. Por quê? Sim. De novo. Se você quiser escrever, eu vou responder também. A pergunta está relacionada a vácuo. Falou que vácuo é concebido a ausência de matéria. É possível medir a temperatura no vácuo? Não. Não tem como. Porque a temperatura de qualquer coisa é a agitação de partículas. Se você não tem como você medir. Certo? Então a resposta é não. Se você começou do seu jeito e você entendeu como você está, tudo certo. Eu só vou responder aqui também do meu jeito para algumas pessoas aí. A resposta é não, vírgula. Para se medir. Não, vírgula. Para se medir a temperatura, precisa de matéria. Certo? Alguém viu aí? Você escrever? Para isso. Perguntas? Mais uma vez, a gente veio aqui para isso, viu? Se você está com dúvida, minha dúvida é boba, todo mundo já sabe a resposta. Cara, você está aqui para isso. E eu também, se tiver dúvida, eu vou te perguntar. Mas o mais comum seria, né? Eu ministrar e vocês participar e a gente somar. Número 2. Leia, por gentileza. Uma pessoa encosta em um objeto e afirma que sua temperatura é exatamente 30 graus Celsius. Beleza. Para por aí. Ó, nós aqui. Eu venho aqui, ó. 29,5 graus Celsius. Na moral, mesmo eu sendo professor, vocês vão acreditar que a temperatura é essa? Não. Alguns sim por pressão, né? Mas o mais certo depois que eu sair daqui é fazer o quê? Medir a temperatura. Jesus descendo, vai pro céu, buscando. Se for também para cima. Eu tô de boa, eu acho. Eu tô de boa, mais umzinho. Tô continuando. O que a gente tem que fazer?
Se eu falar aqui, 28,5 graus Celsius. Deve verificar com o termômetro. É meio duvidoso, né? Pode ser eu, pode ser qualquer um falando. Não tem como você ter essa certeza. Notório, né? Sim. Então vamos lá, lê de novo a pergunta e lê. Afirmativa 1, aí nós vamos falando se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Uma pessoa encosta em um objeto e afirma que sua temperatura é exatamente a 30 graus Celsius. Primeira afirmativa em si mesmo. O observador obteve uma conclusão exata? Falso. Alternativa 2. O observador tem uma sensibilidade de calor muito alta? Falso também. Anota ali, viu? Vai se queimar vivo. Tá bom, irmão. 3. Deve-se verificar a precisão dessa afirmação com um termômetro? Verdadeiro. Tem gente que colocou X, né? Lê a outra afirmativa. 4. Afirmativa. Um outro observador tocando no mesmo corpo provavelmente chegará a uma conclusão diferente? Olha aqui o exemplo em sala. Minha amiguinha tá de... Já fala assim, né? Agasalho, 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 agasalho. Olha o resto, olha, tem uma galera aqui, velho, que tá de boa, veio cedo. Talvez é porque não tem um agasalho, tudo bem, mas talvez tenha e não veio. Nós, seres humanos, tem sensação térmica um diferente do outro. Tem gente que, nossa, hoje tá um frio, e o cara tá de boa. Meu pai, camiseta cavada, neblinona, não sente frio mais. Entendeu? Lê de novo, por gentileza, a afirmativa. Um outro observador tocando no mesmo corpo provavelmente chegará em uma conclusão diferente? Sim, isso é verdadeiro. Entendeu aí o Paranauê? Nossa, o clima tá quente. Tem gente que tá de boa, o clima, no lugar. É um corpo também, o clima. Quinta afirmação. Há mais de uma afirmação correta entre as anteriores? Verdadeiro. Você tem duas. Então é verdadeiro e falso. Desculpa, viu? Eu tenho que reformular essa questão e falar que é verdadeiro e falso. Senão acaba que você marcou X induzido mesmo. O certo é falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Não. Não, verdadeiro. Três Três verdadeiros. verdadeiros. Número 3. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Peraí, eu vou aproveitar esse gancho então. O que você acha que é equilíbrio térmico? Isso, a ideia, o conceito é esse. Ó, rapidinho. O equilíbrio térmico se dá o seguinte: quando você tem dois corpos encostados e eles têm a mesma temperatura, são corpos diferentes, sei lá, um corpo e outro, encostou. Aí eles têm a mesma temperatura, exemplo, sei lá, 20 graus Celsius, outro 20. Então eles estão em equilíbrio térmico, os dois. Equilíbrio térmico se dá. O conceito de equilíbrio térmico é: quando dois corpos ou mais estão encostados e há diferença de temperatura, vai existir um fluxo de energia térmica, eles vão doar energia térmica para o outro, até eles entrarem em equilíbrio térmico. Todo mundo tem a mesma temperatura. Exemplo. É muito comum as pessoas sentam, né, nas cadeiras, de boa, aí a minha amiguinha vai e levanta, eu vou sentar na cadeira, logo assim que ela levantou. A gente percebe que está quente, porque a gente tem uma avaliação de temperatura diferente um do outro. Né? A galera usa umas expressões feias por aí, na hora que levantou, sempre está quentinho, né? Não vai usar aqui. Aí o que acontece? Claro, isso é notório. Você tem uma temperatura, a cadeira também tem outra, você concorda? Você trocou energia térmica com a cadeira. O que acontece? Geralmente você é mais quente do que a cadeira. Então você doa energia térmica para a cadeira até os dois entrarem em equilíbrio térmico. É igual quando você está lá tomando um banho, um chuveiro e tal, bate aquela LED, você escolar ali na cerâmica, está geladíssima, chefe, na cerâmica. Só que a sua deprê lá é maior, né? Você prefere ficar lá na cerâmica. No início está geladíssimo, mas depois você percebe que está de boa no lugar que você encostou. Porque você doou energia térmica para a cerâmica e os dois entrou em equilíbrio térmico. É isso que acontece com nós, seres humanos também, no meio que a gente tem inserido, que é o meio ambiente, a atmosfera.
Nós está em contato direto com ela. A gente fica trocando energia térmica o tempo inteiro. Aí tem uma parada que seu corpo faz, chama termorregulação. O que é termorregulação? Ele fica controlando. Ele fica controlando isso aí para você ficar na temperatura ideal. Dentro do corpo é 37 graus Celsius. Na derme é em torno de 25 graus Celsius. Viu? Então ele fica trabalhando para regular. Por isso que quando a gente chega naquele período da vida que a gente vai dessa para uma melhor, o corpo começa a ficar gelado, frio, porque sua parafernália aqui para de funcionar. Aí quem vai vencer? O meio, o universo. Vai esfriar. Certinho? Número 3. Leia o enunciado de novo, minha amiguinha, e vai lendo, por gentileza, cada afirmativa. Se dois corpos estão em Embaçado. entre si, Culpa é sua. suas grandezas Termométricas tem o mesmo valor. De novo, lê de novo aí. Sua grandeza termométrica. Termométrica. Não vai ficar bom. Valor. Não, isso aí é falso. Grandeza termômetro é o seguinte: quando você tem um termômetro, você vai ter isso aqui, as graduações. Mais à frente, que é o próximo tópico nosso, a gente vai falar de termômetro. A gente tem 3 hoje também. 3. E as grandezas termométricas deles é diferente um do outro. Então, se o mesmo valor que é numa grandeza termométrica num termômetro, não tem nada a ver com a outra. Vocês vão ver isso. Então, essa afirmativa é falsa. Segunda afirmativa, por gentileza. Suas temperaturas têm o mesmo valor? Sim, é isso. Equilíbrio térmico é isso. Lê as outras, vou justificar as outras. Lê as outras afirmativas, por gentileza. Um por um. A energia potencial dos dois corpos é a mesma? Não, eu vou justificar. Ó. O que é energia potencial? A gente tem energia potencial gravitacional, elástica e cinética. Vou dar um exemplo da gravitacional. Eu posso ter equilíbrio térmico entre esses dois corpos aqui, ó. Tem o corpo grande e o corpo pequeno. Certo? Eles podem ter a mesma temperatura os dois. Sei lá, 10 graus Celsius para os dois. 10 graus Celsius para os dois. É isso que determina o equilíbrio térmico. Agora, se fosse gravitacional, energia potencial, vamos considerar que eles estão a uma distância de 1 km do solo, do chão aqui. Se eu soltar os dois, quem chega primeiro? Vou colocar aqui, ó, A e B. O corpo A chega primeiro, correto? Porque ele tem massa maior, então ele tem mais energia potencial gravitacional. Ele vai cair mais rápido do que o corpo menor. É porque a gente tem o ar também influenciando. A gente já sabe, não os dois chegam igual, viu? Só para deixar claro. Eu estou considerando o nosso ambiente. Então, aí nesse caso aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é afirmativa, é falsa. Um dos dois corpos é necessariamente um termômetro? Não precisa ser necessariamente um termômetro, por isso que é falso. Mas você sabe que quando você coloca lá o termômetro no subaco lá, né, para medir a temperatura, você tem que deixar um tempo, correto? O que ele está fazendo? Ele está entrando em equilíbrio térmico com o seu corpo. Para ele falar, você está com 2 graus Celsius. Aí sua mãe sai, você vai lá e põe no fogo. Ela volta, você, aí tá vendo? Mas estou com febre. Queimando e bate subaco. Aí não vem para aula. Você já fez isso? Perdeu a oportunidade. Pois é, dá tempo ainda. Então vamos lá. Então beleza. Vou ir para o outro lado e vamos conversar mais um pouquinho aí. O título aí é termômetro, correto? A gente nasce aqui no Brasil já determinado por um tipo de marcação de termômetro. Qual que é? Qual que é? Quando você vai lá para Caldas 9, posta lá, está lá, você tem que colocar a temperatura de lá e marcar o quê? Graus Celsius. Faça isso quando você for em Caldas 9. Beleza. Então a gente já, aqui no Brasil, a gente já utiliza graus Celsius. Beleza? Essa é a escala que a gente domina bem. Se eu te falar assim, ó, isso está a 200 graus Celsius, você tem uma noção que está bem quente. Mas se eu te falar assim, isso está com 200 Kelvin, que é um termômetro, você não tem noção se é quente ou frio. Você não tem noção. E se eu te falar para você que 200 Kelvin está geladíssimo. Cabuloso, né? Parece ser bem diferente. Eu vou explicar, vou justificar para a gente cada um. Tem seu material também. Mas vamos caminhar passo a passo.
Primeiro, hoje a gente tem 3 tipos de termômetro, viu? Grau Celsius, que a gente utiliza no Brasil. Grau Fahrenheit, que utiliza alguns países ingleses. Não é todos, mas boa parte utiliza. Se você for para Nova York, você vai ver lá em graus Fahrenheit. Ou se você for no Instagram, eu vou falar do Instagram porque eu só tenho o Instagram como rede social. Eu utilizo. Aí, o que acontece? Quando você põe a temperatura e vai clicando, você vai ver que vai ter uma lá que é o Fahrenheit. Oi? Aí quando você coloca a temperatura aqui, ó. Aqui está 23 graus Celsius. Aí quando você vai clicando, você tem as opções. Com a nuvenzinha, com o sol. E você tem a outra aqui, ó. Eu falei errado, a próxima vai ser sua, malandro. Beleza? Por que tem grau Fahrenheit? Porque tem uma galera que utiliza em Fahrenheit. Tem Instagram nos Estados Unidos. Então é mais fácil se conceituar em graus Fahrenheit. Claro, quando você converte já para a língua inglesa. Ficou legal essa foto? Não, O professor já posta uma certa ligeira aí. Não estraga aqui, ó. Então tá bom. Continuando. Só conceituar a história um pouquinho rapidinho aqui. Dos termômetros, no passado, a gente tinha muitos. Porque, querendo ou não, era o seguinte. Cada país, vou falar assim para você entender, tinha suas culturas. E, querendo ou não, eles precisaram desenvolver termômetros para medir ponto de fusão e ebulição dos materiais. O que é isso? Quando a substância está mudando de sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor, para ter aplicações no cotidiano. Beleza? E a guerra acelerou mais isso. O que acontece? Para você ir para a guerra, você tem que produzir materiais bélicos, né? Armas. Então o que acontece? Você tinha que fazer fusão desses materiais, que eram os metais. Então cada localidade que produzia, eles criaram um termômetro. Tinha vários no passado. Aí assim, você veio, depois de passar a guerra e tal, falou, cara, a gente tem que dar uma limpada nesse planeta aí, tem muito termômetro de vários jeitos. É igual eu citei para vocês, 200 graus Celsius, para nós é algo muito quente. Mas eu falar que tem 200 Kelvin, você nem tem noção se é quente ou frio. Eu já te falo, é frio, comparado com graus Celsius. É frio. Você vê o tanto que muda. Aí o que acontece? A galera foi e aboliu um bocado de termômetro, tirou um bocado de termômetro. Aí deixou graus Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Não graus Kelvin, só Kelvin. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Por que deixou graus Celsius? Porque a graus Celsius, a escala graus Celsius, já é calibrada na substância água. A água a 1 ATM, que é nível do mar, quando você estiver lá na praia, e você estiver lá dentro da água, lá você está no nível do mar. A gente está acima, em cristalino, 1.400 em torno, acima do nível do mar. Então o ponto de fusão e ebulição é um pouquinho diferente, isso altera. Então o que acontece? Quando fez a calibração do grau Celsius, viu que de 0 a 100 eram os pontos de fusão e ebulição. Aqui é o ponto de fusão da água. O que é ponto de fusão, professor? É o momento que ela está indo de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Depende do que você está fazendo. Se você está aquecendo, com 0 graus Celsius, ela começa a passar para o estado líquido. Aí quando você está esfriando, próximo a 0 graus Celsius, ela vira sólido. Isso aqui eu acho que não é mistério para ninguém. Só a gente está só rastreando de novo para ficar mais refinado o assunto. E quando ela tem 100 graus Celsius, aqui a gente chama o ponto de ebulição. Ou temperatura de ebulição, ponto de fusão, ou temperatura de fusão. Temperatura. Então o que acontece? Quando ela está aqui, ela está mudando de líquido para vapor e vapor para líquido. Depende do que você está fazendo. Então por isso que a graus Celsius durou perante as outras escalas termométricas.
Professor, tá cortado? Tá embaçado? Acho que por onde mesmo. Descarregado então. Tá não, tá vermelhinho aqui, ó. Aqui tá gravando. Você vai cuidar, cara. De agora até o final do ano. Tô brincando não, mas vale ali mesmo, gente. Explica pra mim, por favor, o que é esse PF, prato feito. Ponto de fusão. Ou temperatura de fusão. Toda substância, vou generalizar aqui mesmo. Toda substância tem um ponto de fusão, que é o momento que ela passa de sólido indo para líquido. É diferente. Cada uma é diferente da outra, viu? Cada substância, cada material, cada elemento é diferente um do outro. Pode ter parecidos? Pode existir, mas tem uma diferença mínima ali entre eles. Então, o ponto de fusão é o momento que ela está indo do sólido para líquido. Aí escolheram a graus Celsius porque ela já foi calibrada na substância que é universalmente conhecida, que é a água. Aí a galera falou, beleza, então a graus Celsius vai permanecer. Então por isso que a gente usa ela. Só que tem um detalhe aí, nas nossas casas é comum a gente ter termômetro de alta, tem um nome para ele. Termômetro clínico, ou termômetro de alta, chama ele. Por que é termômetro de alta? Porque ele marca, se eu não me engano, em torno de 32 graus Celsius a 45, se eu não me engano é essa faixa. Porque você entende que o intuito daquele termômetro que está na sua casa é só medir a sua temperatura do corpo. Ele é um termômetro que você usa só para isso. E qual que é o interesse? Para descobrir se você está com febre. Então ele não tem a necessidade de marcar até 0 graus Celsius. Se alguém estiver marcando 0 graus Celsius, já foi, né? Muito tempo. A não ser que for o carbono do gelo. Vai que está assistindo esse vídeo. Oi? Continuando. Então o termômetro que a gente tem em casa tem um nome, é termômetro de alta. Ele marca só nessa. Você vai reparar que ele marca só nessa faixa. Mas existe, tem como você comprar um termômetro que marca de 0 a 100. Tem como você comprar na internet. Tem os termômetros culinários, né? Que ele é tipo ele tem uma cabecinha digital e uma agulha grande, você põe no alimento para medir a temperatura. Para quem quer seguir uma receita mais perfeita e tal. Tem como você comprar também. Ele é digital, aí é por diodo. Esse que eu estou citando, ele tem um líquido lá dentro, ele dilata. Geralmente é álcool. Antigamente era mercúrio, não pode mais. Não pode mais. Termômetro de mercúrio não. Mercúrio é um metal que temperatura ambiente, ele está no estado líquido. Mas o mercúrio não está dentro do termômetro, aquele que a gente usa? Não pode vender mais. É porque o que aconteceu? Menos de um minuto. Então tá, aqui ninguém vai trocar isso, porque eu vou guardar sem acabar aí pra gente. Ah, beleza. Já tá acabando. Levanta. Rapidinho. Por que não pode vender termômetros de mercúrio mais? Se eu não me engano, a lei de 2007, eu não lembro o ano da lei mais não. As pessoas usavam o termômetro de mercúrio, aí como usando, aqueles números vai apagando. Ia apagando no passado, beleza? Aí o que a mãe fazia? Eu não estou culpando a mãe não, viu? Fica claro aí também no vídeo. É porque é mais tradicional. A mãe fica mais em casa, comparado com o pai. Não pode ser o pai fazer tudo. Geralmente o responsável, para ficar melhor, se ele descascou e não tem como você ver, o que eles faziam? Descartavam, jogavam fora. Ou geralmente dava para a criança brincar. A criança tem alguém junto, né? Eu fui dessas pessoas. O que eu sempre fazia? Quebrava as coisas para ver o que tinha dentro. Aí você quebra e vê que tem um líquido. E é comum a criança colocar e às vezes ingerir. Com isso começou a ter muito problema no hospital. Sei lá, chegava alguém, vou dar um exemplo hoje, não é comum isso existir mais. Chegava lá, o que foi que a Érica tem? Isso era menorzinho, claro. Ela tá com sensação ruim, querendo vomitar, aí faz os rastreios, mas o que aconteceu? O que ela estava fazendo? Ela estava só brincando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho um termômetro para ela brincar. Opa! Termômetro? Estragou. Não, mãe, não pode dar pro pai, né? Aí beleza, passou. Aí começou a ter mais relatos assim. Já aproveitando a deixa aqui, quando você vai no médico, você que talvez todos não trabalha do jeito que deveria, mas quando ele te faz perguntas, responda verdadeiramente.
sem inventar e sem mentir. Porque aquilo gera dados. Aquilo ajuda a outra parte da população. Foi assim que eles descobriram que esse termômetro tinha que tirar de uso. Porque sem a malícia, é normal. Não, dá para minha criança brincar, não tem serventia. É comum o pai fazer isso, o responsável fazer isso. Só que está gerando esse problema. E como que você controla? Hoje é 200 milhões de pessoas no Brasil. Não tem como você controlar todo mundo. A gente ensina, né, que não deve desperdiçar água desde muito tempo. Ainda tem gente que desperdiça. A gente sabia que não pode, mas tudo bem. Aí o que resolveram? Tiraram o termômetro de mercúrio. Entendeu a logística aí? Então quando você vai no médico, alguma coisa que pergunta para eles não estão roubando seus dados não, viu? A Shein rouba bem mais rápido. Facebook, Instagram rouba bem mais rápido seus dados. Ali são dados que é interessante você dar. Porque você está alimentando um banco de dados que vai corrigir a população mais para frente. Aí hoje quando você compra um termômetro, geralmente ele tem álcool lá dentro. Álcool e outra substância. Viu? Eu não lembro bem, mas o Goiás foi mercúrio. Não, mercúrio é 137, já é radioatividade, é outra coisa. O metal, só para a gente fechar aqui, o nosso corpo não absorve metal. Ele não é feito para o processo digestivo ele absorver metal. A gente tem uma leve porcentagem de algum tipo de metal, sim. Eu não sei dizer o qual, mas isso é ingerido de outra forma. Isso vem de outro tipo de absorção. Mas não é para você ficar comendo essas paradas, não. Aí o que acontece? Quando a criança ingere o mercúrio, ele está no estado líquido. O corpo não consegue digerir e também às vezes não conseguia mandar para fora. E ficava ali. E seu corpo está alerta. Pô, tem uma parada aqui dentro que não está legal. É igual quando você não consegue digerir comida. Aí o seu corpo sinaliza. Tá uma dor de barriga ou tá assim. Seu corpo, essa parada aqui não está dando certo. Seu corpo que manda na parada. Então do mercúrio acontecia isso. Beleza? É isso. Tchau. Deixa seu like, viu?